6 horas e 50 minutos, estamos de volta com o Manhã no Ar, as principais notícias do dia. Nesse momento está acontecendo uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil que investiga um esquema de desvio de verba pública, uma organização criminosa. Tem parlamentar, secretário municipal e até prefeito envolvido. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes dessa operação. E atenção você, estudante inscrito no programa Bolsa Universidade. Saiu a segunda lista de chamada do programa. E para assegurar esse benefício, o candidato terá 2 dias para entregar a documentação. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o repórter José Augusto Souza. Oi, Zé, bom dia. Quais os documentos necessários para entregar nessa etapa? Oi, Adriane, bom dia. Antes disso, é preciso explicar que o Bolsa Universidade ele é feito em etapas. E na primeira etapa, essa fase de inscrição online, onde os candidatos são pré-selecionados. Essa seleção foi definida agora, na última sexta-feira. E para esses candidatos que tiveram o nome nessa primeira lista, agora vem a fase mais importante, que é a fase de entrega dos documentos. Como você bem frisou, são apenas 2 dias, dia 29 e 30. Então é preciso ficar atento. Que documentos são esses? Vamos lá. Cópia de documentos pessoais de todos os moradores da casa, Então, RG, cópia do CPF, carteira de trabalho de todos, de quem trabalhar na casa, Se for menor de idade, a certidão de nascimento tem que entregar da família inteira. Além disso, declaração de renda familiar também, que é um formulário que pode ser obtido no momento de inscrição. Para quem tem algum tipo de deficiência física, um laudo médico comprovando essa enfermidade e também, claro, comprovante de residência. Tá com dúvida, quer saber se o teu nome está na lista, quer saber direitinho a lista de documentos? Acessa o site da ESP, da Escola de Serviços Públicos. O endereço é portalesp.manaus.gov.br. É lá na Escola de Serviços Públicos que você tem que entregar esses documentos. Onde fica? Fica na Avenida Professor Newton Lins, lá no Parque das Laranjeiras. É um momento imperdível, não dá para perder essa chance, É só entregar esses documentos e assegurar, vale lembrar, Adriane, que o Bolsa Universidade, ele garante bolsas que vão de 50%, 75% até 100% de isenção para novos universitários. Adriane. Ok, Zé, muito obrigada pela sua participação, pelas informações. Até daqui a pouco. E a extensão de 10 zonas eleitorais no interior do Amazonas, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pode trazer complicações para o Estado. O corte das zonas eleitorais foi determinado no início desse mês para reduzir gastos. A previsão inicial do TSE era fechar nada menos que 31 zonas eleitorais no estado. Mas o Tribunal Regional, o TRE, fez uma contraproposta e reduziu o número para 10. Para analisar esse cenário e explicar melhor essas complicações, nós vamos receber aqui no estúdio do Manhã no Ar o cientista político Elcio do Carmo. Seja muito bem-vindo ao programa. Um ótimo dia. Bom dia, Adriane. Mais uma vez aqui com você, sempre um prazer. Quais as possíveis consequências, ou pelo menos as consequências mais graves, da extinção de zona eleitoral num local como o Amazonas? Pois é, o Amazonas é um estado que tem particularidades, Nós somos imensos, a extensão territorial é imensa e o telespectador, agora quando eu estava vindo para cá, Adriane, eu me deparei com uma viatura da Polícia Militar circulando. Isso gera uma sensação de conforto, de segurança. Na verdade, é bom que o telespectador tenha consciência, ele não vai deixar de votar, só que ali onde ele votava não haverá mais nem o promotor, nem o juiz. Isso vai fazer com que o exercício da cidadania tenha que ser redobrado e, ao mesmo tempo, vai permitir que a compra de votos, a cacicagem, trabalhe mais livremente, Para quem é daqui da capital e vota pertinho de casa, talvez desconheça essa realidade. Vou dar um exemplo aqui do município de Tapauá, por exemplo, que fica bem distante daqui da capital. Alguns indígenas, esse é um município que tem a maior quantidade de indígenas, de comunidades indígenas da região. E eles passam até 7 dias de embarcação para chegar até a zona eleitoral na sede do município, quando não tem uma urna na sua comunidade. Então, numa região tão distante, com dificuldade de acesso, deslocamento,
quando acontece um crime eleitoral, para que haja denúncia e o acompanhamento dela é algo praticamente impossível, quando você não tem a figura ali de um juiz que vai apurar o caso, até a dificuldade de ter um policial naquela região. Então, o que vai acontecer com essa desativação é o acúmulo de comarcas. Sim, isso na prática já existe, né? E não é de hoje, há muito tempo que tem juízes que acumulam algumas comarcas. O que ocorre é que o TSE está tomando uma medida meramente numérica, burocrática. Um exemplo, Silves tem 7 mil eleitores, não necessitaria de um juiz, de um promotor, basta apenas que seja um posto avançado. Itamaraty, o mesmo, é um município pequeno, poucos eleitores. Só que a realidade amazônica, ela é distinta de estados onde a locomoção é fácil. Você acabou de dar um exemplo de pessoas que têm que pegar barcos. E no interior, existem as sedes dos municípios, mas existem localidades que são distantes. Então, é necessário, sim, uma autoridade lá. O que nós vamos notar com esse tipo de medida, talvez um aumento do abstencionismo, né? A abstenção aumente nesses municípios e compra de voto, caciquismo, voto de curral, talvez se prolifere por conta disso também. Aquele voto de cabresto, coronelismo. A atuação do coronel de barranca, né? Aquele que é dono do curral eleitoral, ele vai lá e impõe, porque não vai ter, na verdade, uma autoridade coatora para inibir esse ato. Então isso, na verdade, eu particularmente acho lastimável e, ao mesmo tempo, conclamo o exercício da cidadania ainda mais através dos próprios eleitores e dos partidos políticos. A gente mostrou ainda há pouco o mapa, vamos mostrar novamente aqui, são os municípios que vão deixar de ter essas zonas eleitorais, Uricurituba, Nova Olinda do Norte, Silves, Rio Preto da Eva, Anamã, Caapiranga, São Sebastião do Atumã, Careiro da Várzea, Boa Vista do Ramos e Manaquiri. Para você que está acompanhando o Manhã no Agora, são essas cidades aí que têm comprometido as zonas eleitorais. Há uma redução inicial do TSE, era de 31 zonas, passou para 10. E esse quadro ainda pode ser reversível, porque a gente tem eleição já no ano que vem. Sim, eu acredito que, olha, como você bem mostrou aí no mapa, uma briga de estica, empurra daqui para lá, né? O TSE, ele queria 31, como você noticiou, Adriane, e foram apenas... Eu custa crer que isso vai voltar atrás. Acho que essa medida vai ser tomada de fato, né? Eu lastimo apenas tendo em vista que a realidade amazônica é distinta de outros lugares do Brasil. Então isso aí é lastimável. E isso não é uma singularidade nossa, né? Essa questão da desativação de zonas eleitorais. Eles estão desativando zonas em 16 estados, né? A economia prevista é de R$1 milhão por mês, cerca de 13 milhões ao ano, com extinção de 72 zonas eleitorais em 16 estados brasileiros. A justificativa é conseguir enxugar os cofres públicos. É um dinheiro, podia ser cortado de outra área, né? Para não ter esse prejuízo ao processo democrático que já está tão fragilizado? Justamente, Adriane, a democracia, é bom que o telespectador tenha consciência, ela custa cara, não é baratinho não. Agora, é importante saber que são investimentos feitos para uma melhoria posterior. Então, só tem que lastimar um fato desse e, ao mesmo tempo, conclamar para que o exercício da cidadania seja tomado pela sociedade civil para impedir, principalmente, compra de votos, Adriane. Isso aí é o que mais ocorre quando não há uma autoridade no município. Quem lutou pela redução da desativação de zonas eleitorais foi o próprio Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas. Os nossos representantes no Parlamento Federal devem se mobilizar para isso ou é interessante para o político que não haja essa fiscalização direta? Pois é, aí é bom que o telespectador compreenda que existem políticos de todas as matizes, né? Aquele interessado nas práticas coronelistas mais antigas, e para ele vai ser uma bênção. Que ele estava acostumado, né? A comprar votos, a fazer mandar, favores. A transportar o eleitor, a fazer esses favores. Aquele político, na verdade, moderno, aquele político voltado para uma transparência, evidentemente que ele não vai aplaudir uma medida dessa.
O que a gente pode esperar para as eleições do ano que vem, Elcio? Vamos lá, eu não sou mãe de Ná para dar bola de cristal, mas eu topo uma aposta com você. O número de abstenção vai aumentar, isso aí, há um desgaste, um desgaste gradativo, eu diria até com uma progressão geométrica da democracia representativa. A população quer o novo e esse novo não vem. O sistema eleitoral ele é engessado. Nós tivemos... esse ano nós chegamos a comentar aqui, Adriane, uma reforma política que nós até brincamos, foi mais um puxadinho político, porque você não pode considerar aquilo uma grande reforma. E o eleitor ele não vai notar nenhum tipo de grande modificação por conta desse puxadinho. E eu acredito que o desinteresse é o que tem a preponderar aí. Uma coisa é certa, o amazonense já está ficando acostumado a ir para as urnas, né, todo ano. Sim, verdade. Uma eleição atrás da outra. Não, mas o exercício da democracia é algo que tem que ser estimulado. O problema é motivar o eleitor à busca de algo interessante. Isso aí eu acho que ele não está tendo muito. Muito obrigada por sua visita mais uma vez no Manhã no Ar. Obrigado você, Adriane. Um abraço a todos. Recebi hoje o Elcio do Carmo, cientista político. E para você que começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Corpo de adolescente encontrado em mala na Zona Leste. O jovem de 16 anos estava desaparecido desde domingo, quando foi sequestrado e morto. A motivação do crime ainda não foi confirmada. Taxista estupra mulher, tem carro batido e ao chegar à delegacia acaba preso. É que a vítima do abuso reconheceu o homem no momento em que prestava boletim de ocorrência. O homem de 41 anos foi preso em flagrante. Após morte de advogado, Embá, OAB do Amazonas solicita que a Polícia Civil restrinja o uso de armas por policiais em casas noturnas, fora do horário de trabalho. A medida abriu discussão entre os parlamentares que questionam o porte de arma e consumo de bebida alcoólica. Centros comerciais de Manaus ganham reforço no policiamento para o fim de ano. A Operação Natal Seguro pretende aumentar o efetivo em todas as zonas da cidade, com viaturas, motocicletas e até drones. Trabalhadores de empresas terceirizadas reivindicam o pagamento de salários atrasados. Segundo informações, o atraso já dura 4 meses. Cerca de 70 pessoas participaram do manifesto, que fechou parte da Avenida André Araújo e complicou o trânsito. E agora a gente volta a falar de uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público que acontece desde as primeiras horas da manhã de hoje, que envolve empresários e políticos. O repórter Danilo Alves tem informações atualizadas. Olá, Danilo. A gente tem informação sobre presos. A que pé anda essa operação? Conta pra gente. Adriane, pouquíssimas informações, a operação ainda está em andamento. O Ministério Público desde ontem começou a operacionalizar essa operação junto com a Polícia Civil. Vários distritos de polícia ficaram organizados de prontidão caso fossem viajar para o interior do estado. Inclusive, foi apenas à noite que alguns delegados souberam que estariam inseridos nessa operação. E foi por conta disso, essa questão repentina, foi justamente o segredo para que preservasse ali a investigação e que hoje de manhã a equipe conseguisse chegar nas cidades para efetuar tanto as prisões quanto também os mandados de busca e apreensão desses locais, inclusive em Manaus. A gente tem informação agora de que a polícia também cumpre mandado de busca e apreensão aqui na cidade. A gente acabou de conversar com um dos delegados responsáveis pela operação que falou para a gente extraoficialmente que tem também envolvidos na capital. Mas o objetivo dessa operação é justamente, como você falou agora há pouco, uma quadrilha, um esquema criminoso que desviava recursos do interior do estado. Nós temos secretários, nós temos outros servidores públicos e também tem uma pessoa que chama atenção, no caso um prefeito de uma cidade que também ali teve um envolvimento, não sabemos se foi preso ou se ali teve a casa visitada pelos policiais para poder cumprirem ali mandado de busca e apreensão, mas sabemos que tem ali uma pessoa envolvida que é do alto, né, que é da cúpula pública, no caso lá do interior, o prefeito da cidade. A gente ainda não sabe qual é esse município, mas são vários municípios que a polícia está cumprindo esses mandados de prisão e busca e apreensão. Ainda hoje haverá uma coletiva
coletiva aqui no Ministério Público do Estado. A partir das 8 horas da manhã haverá mais informações, já que a gente conhece como é que é feito o procedimento da polícia. Existe um processo de investigação que é preciso tomar cuidado muito com esse protocolo, porque qualquer informação que vazar pode acabar prejudicando o procedimento de operação e as pessoas não sejam presas, né? Não acabassem ali não sendo presas, mas tudo está correndo de acordo com o Ministério Público na normalidade e até meio-dia deve haver aí uma coletiva para explicar qual é o objetivo real da operação e apresentar, lógico, os presos e como é que funcionava essa facção criminosa. A gente sabe que não faz nem 5 anos que aconteceram várias situações relacionadas a prefeitos da cidade. Iranduba temos Naik Medeiros, né? Prefeito de Quari também teve vários crimes que já foram até condenados pela justiça. Outros prefeitos também de interiores, principalmente ali que são mais afastados da capital, acabam também se envolvendo em crimes, em desvio de verba pública. Então é justamente essa investigação que o Ministério Público está realizando e hoje efetua essas prisões. A gente quer saber quem são esses representantes públicos para, lógico, né, ver e saber como é que a gente está fazendo, né, o nosso voto. A movimentação aqui no Ministério Público ainda é bastante tranquila. Os policiais acabaram de chegar, alguns policiais chegaram, outros estão saindo, eles estão concentrados. A gente pode até se movimentar aqui, Domingos, nesse auditório. Eles tomaram um café bem cedo de manhã, em seguida saíram alguns aqui, ficaram pela região metropolitana, outros já seguiram de avião para os outros municípios. E, no caso, a movimentação aqui bem cedinho foi intensa. Agora os policiais começam a voltar e, de acordo aí com o passar das horas, a gente vai dando mais informações sobre essa operação que deve prender aí representantes públicos, né, que são responsáveis, suspeitos, na verdade, de desviar verba pública do interior do estado. Não sabemos ainda de qual secretaria, também de qual cidade nós estamos falando, mas as informações durante a nossa programação da TV A Crítica, eu tenho certeza que você vai ter tudo completinho, então não perde a nossa programação, que eu tenho certeza que a partir das 8 horas da manhã a assessoria deve dar informações sobre esse caso, sobre essa operação que deve se estender aí até as 8 horas da manhã, Adriana. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. E agora tem informação de trânsito. Vamos verificar aqui a publicação feita pelo Twitter do Manastrans. Colisão de veículos na Avenida André Araújo, próxima à rotatória do Coroado. Agente de trânsito no local. Na verdade, no acesso à rotatória. Quem está vindo da Alameda Cosme Ferreira para acessar a Avenida André Araújo. Aqui na direita a gente está indo para Efigênio Salles. É isso? Ou é a saída da André Araújo para Rodrigo Otávio? Eu acredito que é a saída para Rodrigo Otávio, é isso. Quem está vindo da André Araújo, no sentido zona leste da cidade, e vai aqui na direita é a Rodrigo Otávio, que é o acesso ao complexo. Uma caçamba é um carro ali e é preciso entrar em entendimento, que a perícia só aparece se houver algum tipo de vítima, né, lesionada. Caso contrário, os veículos não tem que entrar em consenso e desobstruir o trânsito. Mas isso deixa o trânsito bastante complicado e acaba afetando todo o complexo viário. Gilberto Mestrinho. E daqui a pouco a gente traz mais detalhes da operação do Ministério Público e da Polícia Civil que investiga esse esquema de desvio de verba pública no interior do estado. Tem prefeito, vereador, parlamentares e secretários envolvidos aí nesse desvio. A gente vai trazer os detalhes ao longo da nossa programação e mais informações ao vivo do trânsito. É um instante só.